traz alguma coisa, traz arroz, feijão, assado disso, assado daquilo, batata, macarrão. E é importante que haja variedades. A pessoa que vai se servir é que tem que ter o critério e falar, não é porque tem 12 variedades que eu vou comer um pouquinho de cada coisa. Porque isso não vai produzir um bom processo digestivo. Vai haver confusão, vai haver fermentação. O que é típico depois de um junta-panelas? Sono. Pessoas estão lá, sem energia, sono, um desgaste mental muito grande. Outros estão cheios de gases, sonolentos. Então, a variedade ela é importante, mas quanto maior variedade na mesma refeição, pior é o processo digestivo. E vai depender também da combinação dos alimentos que nós vamos falar durante essa semana, algumas regras básicas a respeito da combinação dos alimentos. Então, nós temos que proteger a integridade da nossa linha de desmontagem. E nós temos lá embaixo o cólon, que ali já é o sistema de quê? De eliminação, reciclagem. Tudo aquilo que não foi necessário para o organismo, o corpo agora faz o quê? Recicla e libera na natureza, que vai ter outras funções. Então, manter a integridade do nosso trato digestório é algo fundamental para a nossa saúde. E na quarta-feira ou terça-feira, nós vamos falar como recuperar a integridade do nosso trato digestório. Agora, qual deveria ser o intervalo mínimo entre as refeições? Pelo menos quantas horas? Mínimo? 25? Pelo menos 5 horas, mínimo. Pelo menos 5 horas. E muitas pessoas dizem, mas doutor Silmário, eu não consigo ficar 3 horas sem comer. Não. Tem gente que não consegue ficar nem 2. Tem outros que não conseguem ficar nenhuma. Então, para que você tenha uma maior sensação e possa ficar 5 ou 6 horas sem comer, existem 3 componentes que você tem que, por obrigação, incorporar ao seu estilo de vida. Então, vamos falar desses 3 componentes. Primeiro, é obrigatório mudar a qualidade dos alimentos. Se a pessoa pela manhã come um pãozinho branco lá, com um pouquinho de leite, alguma coisa assim, um bolo, o que acontece? Aquilo rapidamente, 10, 15 minutos, a glicemia, o que acontece com a glicemia? Vai lá em cima. E o pâncreas, aquele órgão ali bem abaixo, por trás do estômago, ele tem a finalidade de manter os níveis de glicemia nos seus parâmetros normais. Então, quando ele vê aquele aumento brusco na glicemia, ele entra em pânico. E ele então começa a produzir insulina. Só que a maioria das vezes, aquela insulina que ele produz é muito maior, porque ele reagiu de uma maneira muito brusca, muito aguda, e 1 ou 2 horas depois, a glicemia desse indivíduo está onde? Está lá embaixo. E aí, as pessoas hoje estão oscilando. Hiperglicemia, hipoglicemia. Hiperglicemia, hiperinsulinismo. Hipoglicemia, hipoinsulinismo. E essas variações nos níveis, tanto de glicemia quanto de insulina, começam a provocar os transtornos neuroendócrinos, que depois podem levar também a sérios transtornos neuropsiquiátricos e transtornos também do comportamento. Você já encontrou alguma pessoa que elas estão de bem com a vida, de repente passa por você, te cumprimenta, te abraça, estão sorrindo, e 3 ou 4 horas depois passam perto de você com uma cara desse tamanho? E você fala, o que eu fiz com essa criatura? Não fez absolutamente nada. Isso são reações que algumas pessoas têm a essa variação, tanto nos níveis de glicemia, como nos níveis de insulina. Agora, é importante estabelecer um princípio aqui, para que nós possamos entender bem essa questão de o que provoca o quê. Hábitos errados iguais podem provocar enfermidade diferente em pessoas diferentes. Por isso que algumas pessoas falam assim, doutor Silmar, fulano faz isso, ele não tem isso. É verdade, não tem isso, ele vai ter aquilo.
Sabe por quê? Porque todos os seres humanos, desde que entrou o pecado no nosso planeta, todos eles já nascem com defeito de fábrica. Por isso que lá mesmo no Éden, Deus anunciou aquele grande recall, onde Ele vai consertar tudo. Então, existem pessoas que são mais predispostas a problemas respiratórios. Tem outras que são mais predispostas a problemas digestivos. Outros são mais predispostos a problemas emocionais. Outros são mais predispostos a problemas cardiovasculares. Esse hábito errado, ele vai atingir o indivíduo naquele seu calcanhar de Aquiles biológico. E essa é uma grande dificuldade que a medicina moderna tem hoje, tentando, olha, isso vai provocar aquilo, desconsiderando que nós somos diferentes. Que cada corpo é praticamente um mundo. Tem pessoas que comem muito açúcar, não serão obesos, mas terão um outro problema, porque o organismo do ser humano, ele reage com os mecanismos únicos que ele tem para lidar com essas coisas e vai sempre afetar aquele seu calcanhar de Aquiles biológico. Então, vamos ver agora o que nós necessitamos incorporar. Necessitamos, primeiro, já mencionei, mudar o quê? A qualidade. Então você tem que comer alimentos mais integrais, alimentos com mais fibras. Por quê? Porque o movimento dele ao longo do trato digestório é um movimento mais lento, que as fibras vão segurando, e não existe essa elevação muito brusca de glicemia que vai desencadear uma elevação também de insulina. À medida que o corpo vai absorvendo, ele vai utilizando. Além disso, as fibras nem permite que, por exemplo, parte da glicose que foi produzida seja absorvida. Ela mesma vai eliminar. O mesmo acontece com as gorduras. Você comeu alguma coisa que tem gordura, mas comeu fibras, mesmo gorduras vegetais, o que ocorre? Parte daquela gordura não será absorvida porque as fibras ajudam a eliminar. Então, mudar a qualidade do que se está comendo é fundamental para se ter uma sensação de saciedade por um período mais longo. Segunda coisa, segundo elemento que nós necessitamos, segundo componente que nós necessitamos. Primeira, qualidade. Depois, mastigação. Aliás, a mastigação ela é tão importante que pessoas que lutam em manter o peso, ou aqueles que estão obesos, que querem manter o peso, primeira coisa que eles deveriam fazer é mastigar bem os alimentos. O que é mastigar bem os alimentos? É levar pelo menos 30 minutos para comer um prato de comida. Por quê? Porque o reflexo da saciedade, nós temos lá no hipotálamo, no cérebro, um departamento responsável por degustação. Nós chamamos de centro de saciedade. Lá está o departamento de degustação. É aquele departamento que diz o seguinte: já enjoei desse sabor, não quero mais. Só que, a partir do momento em que você coloca o primeiro bocado de alimentos na boca, e esse centro emitir o reflexo da saciedade, transcorre entre 25 a 30 minutos. Isso quer dizer que se você comer 3 pratos de comida, em 15 minutos, você vai se sentir cheio, empazinado, mas você não vai estar o quê? Satisfeito. 1 ou 2 horas depois, vai querer comer alguma coisinha, porque você não está satisfeito. Porque a pessoa, quando está querendo comer ou com fome, a sensação que ela tem que vai dar a saciedade é a quantidade de alimentos que ela coloca no estômago. Mas não é. É o tempo em que esses alimentos estão na boca, massageando as papilas gustativas,
que estão estimulando sempre a saciedade, chega um momento que o centro fala assim, não quero mais esse sabor, e você simplesmente o quê? Empurra o prato e você já não quer comer. Ao mastigar bem os alimentos, você pode reduzir em até a metade a quantidade de calorias que você está ingerindo hoje. Então é um fator importantíssimo no controle de peso para pessoas que têm dificuldade em manter o peso. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em manter o peso. Aliás, eu venho de uma família em que, por parte de mãe, por exemplo, na minha época, a média de vida era mais ou menos 50 anos. Diabetes, minha mãe teve diabetes com 29 anos de idade. Com 40 anos já tinha tido seu segundo derrame. Minhas tias, a maioria morriam de derrames ou de problemas cardíacos. E eu tenho hoje algumas primas que as que estão vivas, estão obesas e são diabéticas. Então eu tenho uma certa dificuldade. Tem amigos meus, por exemplo, que comem, só olhar eles comendo eu já engordo uns 2 quilos. E eles não engordam. Por quê? Porque é que nós temos que entender que existem 2 tipos de organismo. Existe o metabolizador rápido e existe o metabolizador lento. Na realidade, os metabolizadores lentos, como eu, não são metabolizadores lentos. São organismos que sabem utilizar energia com eficiência, se é que isso serve de consolo. É aquele que ingere 500 calorias, ele quer economizar 480 e com 20 fazer tudo que tem que fazer. O metabolizador rápido, ele é um perdulário. Ele come 500 e quer 550. Está sempre em déficit. Então, nós entendendo a nossa natureza, mastigar bem os alimentos é um componente muito importante para se ter uma sensação de saciedade por um período maior. E agora vamos ao terceiro componente. Terceiro componente, aumentar o consumo de água. Eu vou falar sobre água aí, segunda ou terça-feira, e de acordo com a pesquisa feita pela Universidade de Washington, 95% da população está semi-desidratada e o corpo está todo dia implorando por água. Agora, o que tem a ver água com saciedade? Parece coisa totalmente diferente, não é verdade? Existem 2 teorias, que são teorias minhas, nunca foi feito nenhum estudo, são mais pela experiência. Todo o processo digestivo é feito com calor e o estômago aumenta muito a temperatura. Quando você começa a tomar água entre as refeições, você não permite o ambiente ideal para que se produza calor, que está sempre esfriando o estômago entre as refeições. Isso vai te dar vai tirar aquela sensação não de fome, de vontade de comer. Existem 2 coisas, fome e vontade de comer. Fome são necessidades legítimas de calorias do organismo. Vontade de comer é um hábito, é um condicionamento que nós impomos ao nosso organismo. E nesse processo nós temos que descondicioná-lo. Então a água entre as refeições é um fator importantíssimo, porque vai começar a descondicionar o nosso organismo. E vai chegar um momento que o estômago, parece que o negócio lá resolveu, porque não está aparecendo entre as refeições mais nada, só aparece água. Então começa a desaparecer aquela vontade de comer, ok? E um outro aspecto é o seguinte, a maioria não toma água, tomam sucos açucarados, refrigerantes que estão cheios de açúcar e cafeína. Como eles têm açúcar e cafeína, acabam estimulando a micção, a pessoa urina e já perde a água que não tem. Então o corpo está diariamente pedindo por água, e ele chega à conclusão que você não toma água, e a única água que ele está obtendo está vindo através de quê? Através dos alimentos, que do processo digestivo também sai água. E ele vê que a única maneira de ter água é através dos alimentos. O que é que ele faz? Ele estimula você a comer mais, porque ele é inteligente. O nosso corpo está sempre tentando manter e preservar a nossa vida. Então, quando acrescentamos esse terceiro componente, aí então, vamos começar a diminuir
as refeições, aumentar o intervalo, e aí a nossa mente vai estar mais clara. O cérebro não vai estar o dia todo mantendo aquele processo digestivo. E entre as refeições, é interessante notar que a pessoa fala, mas doutor Silmar, um biscoitinho, um suco. Um suco necessita também de processo digestivo. Não vai ser aquela ação mecânica, mas enzimas terão que desdobrar. Espírito e Profecia menciona que entre as refeições, nem uma partícula de alimentos deveria ser introduzida no estômago. Porque se você comer apenas um carocinho de amendoim, todo o processo digestivo vai desencadear-se para desdobrar aquele amendoim. Essa é a razão pela qual deveríamos evitar essas refeições em intervalos curtos. Mas está bem, você pode citar aí vários estudos, mas eu faço o seguinte, vamos para a prática agora. Faça uma experiência de uma semana. No começo não é fácil, porque você está num processo de descondicionar. Mas depois que você passou por aquele processo, aí sim você vai ver. A mente funciona melhor. E nós vamos ver essa semana toda essa mudança quando nós realizamos essa reforma na nossa saúde, essa reforma alimentar e reforma nos hábitos. Não estamos tendo somente benefícios de saúde física, estamos tendo benefício de saúde mental e também saúde o quê? Saúde espiritual. Por quê? Porque a mente vai estar mais clara. Quando estava fazendo rotações clínicas lá no hospital, na emergência do hospital lá no Texas, lembro-me que às vezes vinha um jovem, 25 a 30 anos, algemado pela polícia, e foi trazido porque estava super agressivo. E quando chegava a emergência, se perguntava aos familiares, tem histórico de drogadição? Não. Alcoolismo? Está tomando algum medicamento controlado? Fazíamos aquela perguntas de praxe. Não, não, não. E aí nós já sabíamos o que era. Fazíamos exame de sangue, como é que estava a glicemia desse indivíduo? Lá embaixo. Era só repor glicose. Ele saía dali pedindo desculpa para todo mundo como um cordeirinho. Então essas variações bruscas vão provocar problemas diferentes em pessoas diferentes. Tem pessoas que ficam agressivas. Eu vou falar aquelas que dizem que tem o pavio curto. Quando ela começa a obedecer essas leis, o pavio dela fica longo. Tem pessoas que se irritam com facilidade, dão respostas muito bruscas, tem mudanças bruscas no temperamento, porque esses hábitos não vai só afetar a nossa saúde física, porque esse não é o objetivo do inimigo. Ele quer destruir a sua mente. E para destruir a sua mente, ele está usando o quê? Ele está usando a boca. A mesma estratégia lá do Éden, ele não mudou, ele continua utilizando. E quando nós fazemos essas modificações, nós percebemos nas pessoas que elas ficam diferentes, mais pacientes, mais tolerantes, aprende a escutar mais, o semblante muda, e nós vemos essa transformação vir de dentro. Então não estou falando em trato digestório, estou falando de saúde física, saúde mental e também espiritualidade. Agora, vamos fazer como funciona essa questão das 5 horas. Nós já vimos a parte fisiológica. Vamos fazer uma ilustração aqui prática. No Texas, existem muitas cascavéis. E existem muitos acidentes com cascavéis. Texas, aquela região do Arizona ali, é um prato cheio para cascavel. Literalmente falando. Porque existe tanta cascavel que tem restaurante que oferece um prato de cascavel frita por $35. Existem tantas cascavéis que o governo autorizou fazer rodeio de cascavel. Então os cowboys pegam aquelas cascavéis, colocam no galpão e depois ficam ali pulando e dançando, ver quem consegue pegar as cascavéis sem ser picado. Então, quando chega na emergência uma pessoa que se acidentou com uma cascavel, a primeira coisa que se faz,
existe um protocolo, existe um protocolo para tudo. Então vamos supor que uma cascavel me picou na mão. Então chego na emergência e o médico o que faz? Ele pega uma caneta piloto, mede mais ou menos 3 centímetros distal, de onde estava a picada, dos dois lados, e ali ele faz um círculo e fala o seguinte: olha, você vai ficar em observação por 2 horas. Mas por que em observação? Porque eles querem determinar uma coisa. Sabe o que eles querem determinar? Se aquela picada foi uma picada seca ou foi uma picada molhada. Mas o que é uma picada seca e uma picada molhada? Muito simples. Vamos supor que essa cascavel que me picou, por minha sorte, 2 horas antes já havia picado um coelho ou algum outro animal. As vesículas que armazenam a sua neurotoxina, não havia ainda quantidade suficiente para dar em mim uma reação sistêmica. Então, aquilo vai ser tratado de maneira local. E como que eu sei? Bom, normalmente ao redor da picada começa a formar um eritema, ficar vermelho. Se dentro de 2 horas aquele vermelho não passar daqueles limites que foi estabelecido, quer dizer que aquela picada foi uma picada seca. Se passar daquele limite que eu estabeleci, for uma picada molhada, aí dá-se o soro antiofídio e todo o tratamento de suporte. Aí você vai perguntar, mas por que não dá logo o soro antiofídio? É muito simples. Tem gente que morreria do soro antiofídio e não morreria da picada. E nós queremos ver risco-benefício. Então, as nossas glândulas digestivas trabalham nesse ritmo que nós chamamos também de ritmo pulsátil. O que é um ritmo pulsátil? Existe uma produção em quantidade ótimas, o esvaziamento em quantidade ótimas e necessita de um período para um novo esvaziamento em quantidade ótimas. Por exemplo, você comeu às 8 horas da manhã. Se você comeu às 10 horas, vai ter produção de amilase? Vai ter ou não vai ter? Não, vai ter. Mas não em quantidades ótimas. Por isso que tem gente hoje que mastiga, o negócio está seco, aí para complicar já coloca água para empurrar. Porque o mesmo comer a cada momento está mastigando, não está permitindo que seja produzido em quantidades ótimas. Então, manter a integridade desse trato digestório é fundamental para manter a nossa saúde. Agora, vamos ver a seguinte. Aqui nós vemos, por exemplo, um trato digestório que está para lá de Bagdá, bem detonado. Na realidade, não existe ninguém que tenha tudo aquilo. Colocou-se ali várias manifestações, várias patologias, em apenas um trato digestório para melhor visualizar. Por exemplo, lá em cima nós temos o fígado, ali. E do lado direito do fígado, do meu lado direito, vocês veem aqueles do fígado, aí, mais para a direita, para a minha direita, aí, estão vendo aquelas coisas onduladas lá do lado direito do fígado? Aquilo ali já é um processo o quê? Já é uma lesão hepática, que começou com acúmulo de gordura, depois passa por um processo cirrótico, e em alguns casos pode chegar até a um câncer. E hoje, pessoas com acúmulo de gordura no fígado, esteatose, está também epidêmico. A maneira como estão tratando o seu trato digestório. Nós vemos ali, na junção entre o estômago e o esôfago, lá em cima, exatamente aí, nós estamos vendo aí um estreitamento. E também estamos vendo aí uma lesão que pode provocar uma acalásia, pode provocar uma incompetência da válvula gastroesofágica, onde a pessoa já come e já está voltando, porque não tem mais a competência de fechar. Tem pessoas que têm que dormir sentadas hoje. E aí, ao longo do tempo, aquela agressão com aquela acidez, as células vai se defendendo. E ela vai se adaptando à agressão até chegar
em alguns casos, a uma neoplásia, ou a um câncer. E um câncer de esôfago é um dos cânceres mais agressivos que tem. Do diagnóstico ao óbito, aproximadamente 6 meses. Ok? Então nós vemos problemas, inflamação no estômago, lá embaixo. Nós vemos ali no cólon transverso, aquela alça, nós vemos ali um adenocarcinoma do câncer. Vemos também cá embaixo o estreitamento. Infelizmente eu não tenho para poder apontar com mais exatidão. Mas vocês, só de olhar assim, vocês têm a sensação de que isso é uma linha de desmontagem que se está desmontando. Então, a primeira e mais importante função nossa é o quê? É recuperar a integridade quando não existe o quê? Uma lesão irreversível do nosso corpo. Agora, nós vamos falar, a partir de segunda-feira, não vamos falar de todos, quais são aqueles 12 hábitos que mais contribuem para destruir a nossa linha de desmontagem e, consequentemente, artérias, o coração, os rins, o cérebro, e como esse processo ele pode ser revertido. E quando nós criamos condições, o corpo faz o seu trabalho e faz de uma maneira espetacular.